precisa, mas finalizar ouvindo vocês e dando dicas específicas. Essa é a minha ideia, tá? Tirando dúvidas e conversarmos um pouco sobre a relação arte e ciência, né? Porque o que eu percebo é que existem muitas pessoas que cantam tecnicamente e expressivamente não. É preciso que se relacione a arte com a poética também, porque o canto também tem poesia, né? E saber mexer com os significados, com os sentidos dessa poética é muito importante para que não se perca a expressão. Hoje, cada vez mais, está se distanciando, as pessoas estão se distanciando da sua relação expressiva e priorizando as técnicas. É como se você expressar algo musicalmente fosse assim fora de moda, né? E na realidade não existe isso. É preciso que exista essa conexão, essa integração entre arte e ciência, porque senão se perde o sentido da arte, né? Essa é a minha visão sobre isso. Então, nós estaremos aprofundando estas questões, baseadas nas perguntas que eu fiz na primeira aula, né? Vocês devem ter refletido bastante e com alguns aprimoramentos técnicos também, tá? Então, hoje, nós iniciaremos falando sobre o projeto, né? O projeto que eu já falei com vocês, ele tem como base o método ERIV, criado pelo professor Dr. Domingos Sávio. Aí pode passar, Marlene. Eu só vou falando o número deles, tá? Porque fica mais fácil. 2. E pode ir para o 2. Então, o que é o método ERIV, né? Ele é composto de exercícios com movimentos rítmicos de impacto, por quê? Porque a partir do movimento, do impacto do corpo, quer dizer, do movimento de firmeza, né, você vai conseguindo projetar o som. Sabe, inclusive, uma das referências que o professor tem sobre o impacto está relacionada à pesquisa que ele fez com sons indígenas, né? Que o índio ele faz ho, 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 pisa forte, né? Trabalha forte, ho, ho. O canto indígena ele tem uma força expressiva, vocês já repararam, né? Essa força vem do impacto principalmente gerado pelo diafragma, pelos músculos respiratórios na fonação. Então, é a coordenação desses dois movimentos, respiratórios e fonatórios. Então, são movimentos rítmicos, principalmente os rítmicos. Vocês lembram dos exercícios, né? Oi. Desliza, desliza, re, oi. Esses movimentos todos, eles vão dando o quê? Um impacto na movimentação do corpo e do som. E é bem ritmado, todos eles bem ritmados, a maioria deles. Tem que passar para o 2, Marlene, que voltou para o 1. Oi, Marlene. Só um momento aqui, porque eu fui tentar maximizar e aí ele entrou em outras configurações aqui do PowerPoint. Tá. Então, é importante entender que não são estes exercícios corporais, eles estão ligados a uma pesquisa da ciência da voz. Então, todos eles têm sentido, né? Tem um porquê, tá? Ligados à produção da voz.
Tá dando muito resultado, sabe, com os meus alunos. Eu estou gostando muito de usar essa ferramenta. Por É o isso, 2, prof? é o 2. Está no 2 ainda, tá. É porque tá pequenininha, né, a letra, né? É isso que eu estava tentando fazer uma exibição maior, só que daí ele saiu de um lugar que o Meet acho que não suporta Entendi. esse tipo de Mas tá dando para apresentação. ler, gente? Tá dando? Então são com movimentos rítmicos de impactos aplicados à voz. Que é o Domingos Sávio, é o autor do método, que trabalha a ciência da voz com movimentos corporais associados à técnica fisiológica do esforço, com o objetivo de desenvolver a noção de potencialização e espacialização da voz. Então, o objetivo do exercício é trabalhar as técnicas de esforço através dos movimentos rítmicos para potencializar, para aumentar o volume no espaço. Você começa a ter, então, uma noção de projeção. A voz se projeta no espaço, você não canta para você. Tem pessoas que cantam tudo fechadinho, tudo, não conseguem projetar. Então, precisa desta projeção e essa noção de espacialidade para você entender o corpo da voz, como funciona. Tentando desenvolver a força e a resistência muscular com o mínimo de esforço. Né? Porque o que acontece? Vocês já devem ter sentido em vocês e em outras pessoas, para quem dá aula, alunos, ou até cantores, que a pessoa faz muito esforço físico para cantar, e não existe isso, tá? Não pode, não deve. Os músculos internos, a musculatura interna do corpo, ela precisa estar tonificada, ela precisa ter um tônus, uma resistência, uma força desenvolvida. Mas quando nós falamos de força e tensão na parte científica, nós não estamos nos relacionando à força e tensão de enrijecimento. São duas coisas diferentes, tá? A palavra força e tensão, muscularmente falando, é correta, tá? Agora, dentro do processo de tensão, totalmente fora do contexto para o canto, senão você não consegue coordenar os movimentos, tá? Então, a força e a resistência muscular com o mínimo de esforço, direcionando o cantor para a prática do seu repertório, com o canto fluídico, expressivo, o mais próximo do natural. É o que a gente busca. É que a pessoa consiga cantar de uma forma mais natural, mais à vontade, com a voz projetada, com a voz plena, com o mapeamento vocal que ela deseja fazer, né, para cada estilo do canto. Aí, nesse aspecto, entra a metodologia, né? Pode passar 3. A metodologia que eu tracei para o curso, ela está focada nas práticas do método e nas técnicas vocais, tá? Está dividida em etapas, que foram os trabalhos e são os trabalhos que nós estamos fazendo. Então, técnicas de aquecimento corporal e vocal é a primeira coisa que a pessoa deve fazer quando vai cantar. Ela precisa aquecer o corpo e precisa aquecer a voz. Muitas vezes, se você faz um bom aquecimento corporal, você já está aquecendo a voz, tá? Por exemplo, pratica uma corrida, né? Ou foi nadar, né? Ou está na academia, né? Saiu da prática da academia, já aqueceu a voz. Por quê? Porque o aquecimento é a ativação da circulação. Então, se você está fazendo um exercício físico mais intenso, né? Naturalmente você já está aquecendo a voz.
Agora, se você vai fazer o aquecimento mais específico, aí são os aquecimentos de vibração de lábio, de vibração de língua, de boca que usa, o M, que foram os exercícios que eu já passei para vocês, tá? Então, aquecimento corporal e vocal. É a primeira coisa e não deve deixar de ser feito. As técnicas de pressão subglótica, que estão ligadas à respiração e ao apoio, que foram os exercícios também que nós fizemos. Eu vou, na última aula, trazer tudo isso já pronto para vocês. Eu trabalhei na ordem inversa, né? Vou apresentar todo o slide no fim, porque aí vocês são obrigados a pensar na hora que eu estiver falando. Hoje em dia é muito comum a pessoa começa a escrever, ela quer escrever, e às vezes não presta atenção a devida, né, ao que está sendo dito. Então, para nós trabalharmos um pouco a nossa percepção auditiva, eu experimentei essa ordem inversa, tá? As técnicas de pressão supraglótica, que estão ligadas à ressonância, à afinação, à articulação, dicção, que nós falamos na aula passada, os ajustes laríngeos, está faltando um O, fonação, que é a fonação propriamente dita, registros e subregistros, que nós vamos ver hoje, tá? Percepção acústica, que é projeção, timbre, volume, nós também veremos hoje, e o mapeamento da voz e estilos de canto repertório, é o que nós deixaremos para a última aula, tá? Juntando aí a parte da expressão, ciência e expressão, faltou entrar aí essa parte, mas eu complemento depois. Então, esse aí é o nosso mapa metodológico do curso, tá? Todas essas técnicas, está aí, exercícios, estão associados ao método, e faltou coisa aí. Desculpa, gente, faltou uma complementação aí. Mas isso vem certinho na próxima aula. E hoje, propriamente dito, nós vamos trabalhar com a classificação vocal, os registros, questão do timbre, né, e da espacialidade da voz, o volume. Então, pode passar para o quarto. Classificação vocal, registros, subjetividades e procedimentos. O que é isso, gente? Classificar a voz é uma coisa que todo mundo quer, né? Eu quero saber qual é a minha voz, né? Eu quero conhecer minha voz, eu preciso dessa classificação. Isso é muito importante. Porém, leva tempo, às vezes, para a gente poder encontrar a nossa classificação precisa. Por quê? Porque ela depende de muitos fatores, né? E que durante o estudo eles serão trabalhados, eles serão observados, eles serão desvelados, né? E para que você mesmo possa encontrar a sua voz. Eu costumo dizer que é importante que dentro do estudo do canto, o aluno, o próprio cantor, ele se encontre com a sua própria voz. É ele quem bate o martelo. Você pode estudar com milhões de professores, né? Ser um cantor de ópera que ainda não encontrou a sua voz, que precisa de uma referência, e aí você vai a um professor, um fala uma coisa, o outro outra, experimenta daqui, experimenta dali. No final, quando você vai para o palco, quando você passa pela experiência do palco aqui, você cantando, é que você vê quem é a sua voz. É ali que você descobre realmente qual é a sua voz. É quando você canta com frequência, com o repertório. O repertório, eu costumo dizer, define a classificação vocal, né? Quando ela é indefinida, ou quando tem muitas possibilidades. Quando é uma voz híbrida, por exemplo. Eu nem coloquei aqui sobre a voz híbrida, esqueci, porque é uma linguagem atual que nós estamos utilizando. O que é a voz híbrida? A voz híbrida é o mezzo-soprano, por exemplo, né? Que ela tanto pode cantar de soprano quanto de mezzo, né? É um barítono leve, tanto pode cantar de tenor quanto de barítono,
né? Então, tem vozes, um soprano dramático, por exemplo, pode cantar de menos, né? Que elas são híbridas mesmo, elas tanto preenchem um espaço de classificação como outro, tá? Então, eu listei aqui alguns fatores que eu considero importantes para serem observados na classificação vocal. São vários, e eles se interligam, eles fazem uma integração entre eles. E aí é que está a dificuldade. O professor e o cantor, ele precisa ter essa sensibilidade perceptiva para integrar, né, esses fatores todos, né? E tudo isso pressupõe um grau de autoconhecimento vocal, tá? É uma pesquisa, é uma investigação sobre a sua voz. Então, você conhece a sua voz, a primeira coisa que a gente pensa é, não sei, né? Será? Por quê? Porque ela não está desvelada para você, né? Você não utilizou todos os recursos que integram, e todos os fatores que integram uma classificação vocal e que possa te levar ao caminho de bater o martelo e dizer, essa é a minha voz, essa é ela, essa sou eu, né? Então, existem os fatores morfológicos, que estão ligados à constituição das pregas vocais, principalmente a musculatura intrínseca da laringe, CT e TA, que são músculos adutores, são músculos que vão fazer a vibração, vão promover a coaptação da prega, são, né, os músculos que pressionam. CT e TA, tem outros também, mas principalmente o que nós falamos sobre ele é CT e TA. Por quê? Porque eles são músculos que dizem respeito ao registro grave e ao registro agudo. O registro grave nós costumamos chamar de borda densa e o registro agudo de borda tênue. Então, TA, ele corresponde à borda densa, é a parte grave, dos registros graves. E CT, ele é mais flexível, e ele alonga mais e está ligado, então, ao registro agudo. Esses dois músculos, eles precisam ter uma tensão equilibrada para promover o registro mix, da voz mix, né, do canto mix, do belting, por exemplo, né, do jazz, do blues, do gospel, né, do canto musical. Então, trabalha com o treinamento da tensão mista desses dois músculos. O que significa isso? Nem voz totalmente de peito e nem voz totalmente de cabeça. É a voz que se mistura, produzindo harmônicos que vão enriquecer a voz, tá? Os harmônicos que a gente consegue produzir na nossa voz são eles que embelezam a voz, que enriquecem a voz. Costuma-se dizer, quanto mais harmônicos a pessoa tem, mais bela é a voz. São estes harmônicos que promovem o vibrato da voz, mas o vibrato natural, não aquele vibrato que a gente força, não esse, tá? É o vibrato que é trabalhado a partir do encaixe da sua voz nas ressonâncias, nos formantes, tá? Musculatura extrínseca. A musculatura extrínseca, ela tá ligada principalmente à fixação da laringe. Ela estabiliza a laringe, né? São os músculos da respiração, os músculos da face, da língua, dos lábios, o véu palatino, o palato duro, os costais, oblíquos, transversos, diafragma, esse conjunto de sistemas, né, que formam o sistema ósseo, que é onde você tem as ressonâncias, o sistema endócrino, o sistema nervoso, o sistema digestivo e toda a nossa hereditariedade. Isso aí são os fatores morfológicos, tá?
como você classifica sobre um aspecto, tá? Basicamente, estes aí. Então, o sistema fonador, gente, ele é composto de uma série de sistemas, que são estes aí que eu citei, né? Então, é fantástico isso, né? Porque ele integra todos os sistemas, né? Na fonação. Porque a fonação é uma construção humana. Na realidade, a laringe é um órgão que está ligado à respiração, né? E ele assumiu essa propriedade da fala, do canto, através do ser humano. O ser humano é que desenvolveu essa capacidade. Então, isso está muito ligado aos processos do sistema nervoso, né? As questões da neurociência hoje está sendo muito pesquisada nesse sentido, né? Como a nossa mente, o nosso cérebro, ele atua, né, na formação dos processos. Esse assunto é um assunto muito longo, a gente passaria a noite inteira falando sobre ele, tá? Eu tentei resumir de uma forma conceitual para vocês, tá? Para vocês terem calma, entenderem que não se classifica uma voz de um dia para outro, tá? Outro processo é o fator articulatório, quer dizer, como você articula o som. Não é só ligado à dicção, não. É como você articula o som através da respiração, através da extensão, da tessitura. Então, como que você chega à sua extensão? Muitas vezes a pessoa tem um problema de respiração e ela não consegue chegar na extensão dela por causa desse problema, tá? Porque ela não consegue fazer o apoio, ela não consegue fazer o ajuste, não consegue os agudos, não consegue os graves, tá? Então, todos esses processos de extensão, tessitura, estão ligados à respiração, são fatores articulatórios do som, tá? Que vão levar a voz para determinado lugar. Não significa articulação apenas dicção e pronúncia. Não se trata disso. É como você articula o som. É claro que a dicção e a pronúncia também está aí. Mas aqui entra a questão, a forma com que você faz as vogais, né? Como você fala as vogais, como você fala as consoantes. Tudo ligado a esse processo vai resultar na sua extensão, na sua textura, tá? O fator acústico, que é o timbre, muitas vezes você ouve um tipo de voz e você consegue perceber pela acústica daquela voz, né? Que é um mezzo-soprano, é um soprano dramático, um soprano lírico. Uma vez eu liguei para tem um exemplo muito interessante sobre isso, eu liguei para um músico que eu precisava falar com ele, um estudioso da voz, né? E no telefone eu me apresentei e ele perguntou para mim, você é um mezzo-soprano, né? Mas eu passei a minha vida inteira sendo questionada sobre isso. Não eu, né? Mas a minha voz, com os professores. Uns achavam que eu era mezzo-soprano, outros achavam que eu era soprano, e aí eu fui caminhando, só que eu não me perdia nisso, eu cantava aquilo que eu gostava, que eu me sentia bem cantando. Eu sempre me foquei no repertório, né? E uma pessoa chega por telefone, minha voz falada, consegue, né, me classificar dizendo você é um mezzo, né? Eu falei, como que você consegue isso? Né? Aí ele falou, pelo seu timbre, o seu timbre tem um metal na voz. Normalmente, os meios sopranos,
eles têm um metal que é parecido com cobre. Você consegue identificar isso, Cristina? É como se fosse é aquele sentido do metal rústico, né? Rústico, tem uma metalização na voz, e foi por isso que eu identifiquei sua voz. Eu falo, que interessante, eu não tinha pensado nesse aspecto, né? Então, é muito importante a gente observar o timbre, né? O timbre. Muitas vezes às vezes a pessoa tem esse timbre mais metálico, mas canta como soprano, essa voz é levada para o soprano. Aí tem, claro, existem outros fatores que vão definir a classificação, mas a princípio, pela percepção acústica, a pessoa pode dar uma certeira, né? Pode realmente acertar, tá? Então, é isso aí. Oi? Eu queria te fazer uma pergunta sobre, só para não perder, o que é soprano dramático em si, assim? Então, eu vou falar sobre isso um pouquinho ali na frente, tá? Eu vou falar, espera só um pouquinho. Na realidade, eu queria ter trazido exemplos, né, de pessoas cantando, talvez fosse interessante. Vamos ver como é que a gente dá continuidade a isso, né? Mas eu posso citar alguns nomes, né, para vocês procurarem também. Então, nós temos fatores musicais também, a musicalidade, a percepção auditiva, que é isso que eu estava... você perceber aonde você está colocando a sua voz, né? Como você fraseia, né? Tudo isso está ligado à classificação. Qual a sua pegada, digamos assim, entende? Naquele estilo que você está cantando. Como é que você percebe o seu som cantando um jazz? Como é que você percebe sua voz cantando uma música popular? Enfim, todas essas percepções, elas vão definindo a sua voz, tá? E o próprio repertório, como eu já falei, é muito importante. Os fatores culturais também definem muito sobre a classificação, que é a regionalidade e o clima. O idioma, eu esqueci de colocar aí. Eu vou completar ainda esse material aí, porque eu estou vendo que deixei de colocar muita coisa. O idioma, por exemplo, cantar em francês, cantar em italiano, cantar em inglês, cantar em alemão, cantar em português, né? Todos esses idiomas, eles vão produzir um tipo de som que vai ter um fator importante na definição da sua classificação. Por exemplo, o italiano, o francês, são os dois idiomas mais fáceis para cantar, porque eles trazem a voz muito na frente. O inglês também, o inglês traz a voz bem na frente, mas o português, o alemão são idiomas mais culturais. A voz fica mais para trás. Então, tem um pouco mais de dificuldade de projeção, tá? A região que você vive, como você pronuncia os sons, que também está ligado aos fatores articulatórios, né? O clima que você vive. Por exemplo, nós não temos quase vozes graves no Brasil, né? Por quê? Porque não é um clima frio. As vozes graves, normalmente, elas são características de climas muito frios. Então, a Rússia, por exemplo, é um local onde a gente encontra muita voz grave, tá? Na Rússia. Por quê? Porque as pessoas são circunspectas, né? Aquele frio terrível lá, fica todo mundo fechado aí já fala mais grave um pouco, já, né? Existe um peso, uma carga. Isso vai afetando no psicológico da pessoa e na forma com que ela produz o som também. Os sons graves, normalmente, remetem a personalidades mais fortes, né? Mais densas, né? Um pouco mais introspectivas, né? Porque a personalidade também influi
na classificação da voz, o perfil da pessoa, né? Que são os fatores psicológicos, né? Ligados à personalidade, aos processos emocionais e processos mentais. Você vê, são esses fatores basicamente, né? E que nós temos que estar atento a uma globalidade na pessoa para depois dizer você é um meso, você é um soprano, você é um tenor ou um barítono, né? Com essas e essas características, poderia cantar um repertório X, né? E por aí vai. Então, classificação vocal é um tema muito complexo. Eu não costumo tratá-lo com rigidez, tá? E nem como prioridade inicialmente. Depende muito do estilo que a pessoa vai cantar, do gênero musical que ela vai cantar. Aí pode passar para o outro, aí vem a sua pergunta agora. Então, aí dentro desses tipos de canto, né, dos gêneros e dos estilos, existem as classificações. No canto lírico, ele tem um grau de exigência, a classificação tem um grau de exigência muito grande, porque é o que define o repertório e o perfil do cantor profissionalmente, tá? Então, por exemplo, se você canta ópera, a primeira coisa que os diretores querem saber é qual a sua classificação, que repertório você canta. Atualmente, é muito utilizado o sistema FAR, não sei se vocês já ouviram falar, é um sistema que ele vem da Europa, acho que é alemão, e que é utilizado para classificação e ele classifica a voz segundo o repertório. Aí o produtor lá pergunta qual é o seu Fá. Aí você canta, fala, eu canto Despina, eu canto Dona Elvira, eu canto Dom Giovanni, eu canto. Aí você fala os personagens que você canta, tá? A partir do momento que você coloca os personagens, a pessoa já entende que você canta aquilo e já define a sua voz para esse tipo de ópera. Ele não pergunta, você é um soprano, você não responde, eu sou um soprano lírico, eu sou um soprano ligeiro, eu sou um mezzo, eu sou um contra... Não é assim. Qual o repertório que você canta? Quer dizer, o que é o Fá? É a tessitura em que você canta, tá? Por quê? Porque a classificação tradicional, né? Ela é feita utilizando o padrão de extensão, quer dizer, o tamanho da sua voz, o limite dela no grave, o limite dela no agudo, a tessitura, que é onde você canta mais fácil, é onde é o seu Fá, tá? O seu Fá é a sua tessitura, é onde a sua voz se encaixa, é onde você canta fácil, onde ela fica bonita, onde ela se expressa com maior desenvoltura. É este aí o seu Fá, quer dizer, a tua tessitura. Muitas vezes não importa a extensão, importa a tessitura. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, a pessoa é classificada como mezzo-soprano porque não tem agudo. E essa concepção é errada. O mezzo-soprano tem agudos, tá? E tem agudos muito bons, tá? Tem coloratura, tem agudos. Então, você não pode classificar o mezzo porque ele não vai no agudo. Se ele não vai no agudo é porque ele está com problema técnico, né? Então, o professor tem que corrigir isso aí. E aí, você diz que a pessoa é meso porque é cômodo para você dizer que ela é meso, e até para ela mesma é cômodo, porque ela quer se esforçar, deve ter uma voz mais pesada, com uma característica um pouco mais densa, e aí ela não quer se esforçar para chegar nos agudos, porque ela tem a dificuldade. Normalmente, quando nós temos dificuldade, né, em algum ponto, a gente não quer mexer naquele ponto, né? Então, bom, então você é um mezzo-soprano. Não é assim. Tá?
O meso, normalmente, tem mesos que têm a mesma extensão de um soprano dramático, a mesma extensão principalmente do soprano dramático, soprano espinto, que são sopranos mais pesados, né, mais densos. E aí, ele tem a mesma extensão, mas a tessitura dele fica mais bonita no centro da voz, onde aparece esse metal que eu falei com vocês, entende? Então, você vai classificar o meso muito mais pelo metal dele, da voz dela, da força expressiva. Na hora que você chega para cantar com uma orquestra, ali você identifica qual é a sua voz. Se você é um cantor lírico, claro, né? Estou falando do canto lírico. Por quê? Porque se a sua voz não passa, se você não escuta, se o público não escuta, você está cantando o repertório errado, tá? Então, a orquestra é um bom termômetro para medir se o cantor lírico está fazendo a coisa de forma adequada, né? E um padrão de timbre, que é muito importante também, e que muito poucas as pessoas conseguem integrar esse fator timbre aos outros fatores. Normalmente é mais difícil, tá? Porque está ligado a um nível de sensibilidade bem sutil. E aí, dentro dessas características, nós temos o soprano lírico, lírico ligeiro, ligeiro, dramático, coloratura e o espinto. Aí eu coloquei a tessitura deles, de todos, eu não especifiquei. Então, eu coloquei uma textura bem abrangente, que vai do Lá 2, opa, toquei o negócio errado aqui, peraí. O teclado passou para outra coisa. Do Lá 2 ao Lá 5, que é aquela região lá em cima do apito da voz, né? Da parte do falsete da mulher. Lá 2. Eu, por exemplo, sou um mestre, eu vou bastante grave. Eu tenho mais notas graves. Mas eu coloquei uma média, tá? Do Lá 2 até o Lá 5. Tá? Que é bem agudo. Então, é uma extensão de 3 oitavas, praticamente. Mas isso aí abrangendo todos os tipos de soprano. Principalmente, quem vai nessa região muito aguda é o lírico ligeiro e o ligeiro, tá? Lírico ligeiro nós também podemos chamar de coloratura, tá? O soprano dramático, Marlene, é um soprano... Você conhece a Jaiana? Sim, professor, eu conheço. Então, a Jaiana é um soprano dramático. Então, qual a característica de um soprano dramático? Ele tem uma voz bem robusta, bem brilhante, bem potente, com uma extensão grande, tá? Essa é a característica. E é uma voz arredondada, é uma voz que é quase um meio soprano. Só que ele tem uma característica não tão metálica quanto o meio soprano, não é tão metálico, e é um pouco mais brilhante, digamos assim. Tem um pouco mais de brilho na tessitura em que ele canta. Tá? Oi. Essa sigla do Fá e também esses tipos de classificações, tem alguma... Mais tarde, você poderia me passar alguma literatura que fala sobre ela? Sim, sim. Tem material, tem muito material, tá? Eu posso estar passando uma bibliografia para vocês também, tá? Para quem se interessar. Tanto na música popular, quanto no canto lírico e no canto belt, todo tipo de canto. Tem artigos muito bons e livros, tá? Um deles é do maestro Marconi, que ele fala o canto lírico, né, contemporâneo, e o canto belting contemporâneo. São 2 livros muito bons.
ele é um professor bem didático e com conceitos muito bons. Mas eu passo para vocês tudo lá no grupo, tá? Eu coloco no grupo. E então, a característica do soprano dramático. Agora, é difícil para você encontrar uma literatura bem específica, falando de cada um, aí são livros mais específicos, técnicos, tem o Richard Miller, né, que é bem específico do canto lírico, tá? Mas, então, o soprano lírico é o soprano lírico, a palavra já fala, né? Tem aquele lirismo na voz, né? Por exemplo, Maria Callas era um soprano absoluto, absoluto. Ele é um soprano que cantava como soprano lírico, como soprano ligeiro, como dramático, como espinto. O soprano espinto tem uma característica mais metálica na voz, mas parece mais com o mezzo-soprano do que propriamente o soprano dramático, tá? Então, é muito interessante essas classificações que vocês vão encontrar. Montserrat Caballé, por exemplo, que é uma cantora lírica, né, espanhola, muito conhecida. É um soprano dramático coloratura. O soprano dramático coloratura, ele tem a mesma densidade do grave do soprano dramático, porém é mais leve. A textura dele é mais aguda e a voz é mais leve, tá? E não é tão escura. Um dos fatores também que classifica a voz é o claro e escuro, tá? É a questão do timbre, também está ligado ao timbre, claro e escuro. É bem interessante isso, porque nas técnicas vocais a gente trabalha com essa questão do claro e escuro, tá? O momento em que você canta mais aberto, o momento que você escurece um pouquinho mais, para dar um pouco mais de dramaticidade. É bem interessante esse trabalho. A voz é o que a gente chama de a voz mais aveludada e a voz mais aberta. Então, esse contraste do claro e escuro, ele precisa ser muito bem trabalhado na técnica vocal para a voz ficar equilibrada em qualquer gênero musical. Aí nós temos o mezzo-soprano, que é o mezzo-soprano dramático, né? Lírico, e falcon. O falcon é chamado do mezzo-soprano com coloratura, tá? É o que é leve, é o que tem leveza, consegue cantar como um soprano, praticamente. O mezzo-soprano lírico é aquele um pouco mais suave. E o dramático tem mais peso, é quase um contralto, tá? Na classificação masculina, o tenor lírico é lírico, ligeiro e dramático. Também apresenta as mesmas características do soprano, tá? É uma voz mais pesada, uma voz mais leve, uma voz com coloratura e uma voz lírica. O barítono também tem o mesmo problema do mezzo, né? Existem essas dificuldades. Tem o barítono lírico, o baixo barítono. O barítono lírico é o barítono leve, quase um tenor, né? Ele pode, inclusive, cantar de tenor. Aí você tem o baixo barítono, que é o mais por baixo mesmo, e o barítono dramático, ele tem uma densidade, uma cor mais escura, uma força dramática bem grande, tá? E o baixo profundo e o baixo super profundo, né? Porque tem o baixo profundo e o super profundo mesmo. O baixo vai daqui, né, do tom 1 até o Fá 3. A extensão do baixo é bem grande. O tenor é do Si1 ao Lá3. Porque a voz masculina, ela canta uma oitava abaixo da nossa, né? Como referência, né? E o barítono do Sol 1 ao Lá3.
Se fosse referente à mulher, seria isso. O mezzo, né? Normalmente as vozes têm 2/8 ou um pouquinho mais. Eu vou combinar com vocês, se vocês quiserem, porque eu acho que não tem cantor lírico aqui, né? É só a Marlene, né? Eu acho que, se vocês quiserem, eu posso estar enviando um exemplo para vocês de cantores, né? Um videozinho dos cantores, porque se eu fosse mostrar tudo isso aqui na aula, a gente só ia falar disso. Então, eu não priorizei, né? Deixei mais para a gente investigar, pesquisar, né? Estimular a curiosidade de vocês, irem lá no YouTube e pesquisar um soprano lírico, um soprano ligeiro, um mezzo-soprano. Aí vai aparecer lá a lista. Vocês escolhem as vozes, vão ouvindo. Também dá para vocês fazerem, trocando umas figurinhas comigo, né? A gente dialogando nisso aí, tá? Pode passar, então. Então, continuando. Aí tem o teatro musical. Vem o teatro musical. Que depois do canto lírico, profissionalmente, é o que é muito procurado, né? Os cantores de teatro musical. Que exige também uma classificação, por quê? Porque está ligada ao personagem, ao repertório que você vai cantar. Né? Então, mas no teatro musical, as classificações são diferentes. Normalmente você classifica as vozes femininas, por exemplo, de belter, né? Belter leve e legite. Legite vem do termo lírico, né? São as vozes mais leves. E belters são os sopranos, mezzo-soprano, mais pesados, mais escuros. Entendeu? E a classificação... Desculpa. Teatro musical é parecido com ópera? Não tem nada a ver. O teatro musical, ele tem uma parte bem teatral, muito mais teatral que a ópera. Está ligado aos musicais da Disney, a montagem musical do Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, né? Certo. Certo, entendi. Entendeu? Esse é o estilo do belting, né? Hã? Vocês falam belting, né? O belting é uma técnica de voz de peito cantada no teatro musical. Tá. O teatro musical utiliza a técnica do belting para cantar. Entendi. E utiliza a técnica do lírico também. Então, ela trabalha com um mix. Antigamente, o teatro musical ele vem das operetas, né? Aquelas operetas comédias, no passado, quando se cantava muita opereta, que era um canto mais teatral, era um teatro cantado, digamos assim. No Rio de Janeiro tinha muitas companhias, né, de opereta, e aí o teatro musical vem daí, tá? Depois ele foi na Broadway, né, nos Estados Unidos, ele foi muito desenvolvido, com as técnicas do belting, as técnicas do mix, as técnicas do jazz, as técnicas do croning, que são técnicas americanas, principalmente para o repertório americano. E aí, depois veio para o Brasil. Então, no Brasil hoje, o mercado de trabalho do canto musical está se expandindo muito, porque tem muitas produções boas, muitas montagens boas, tá? E muitos cantores excepcionais. E qual a característica, então, que é pedido, né, para os cantores?
que eles saibam dançar, que eles saibam cantar e que eles saibam representar. Então, exige mais, tá? Uhum. No canto lírico, é muito mais a voz. É preciso que você represente, sim. Quanto mais você for teatral e souber ter uma presença, uma representação, melhor. Mas o que prioriza é a voz. É a voz que vai comunicar, que vai fazer. É como se a voz fosse um ser fora de você, não só na ópera. Essa concepção é muito interessante, eu acho que até já falei com vocês sobre isso. É uma entidade, quando você consegue entender o corpo da sua voz, você conduz ela fora de você, no espaço em que ela está vibrando, entende? Isso é muito legal, porque você tem a sensação de que ela está fora de você, que ela não é você. Eu já tive essa sensação cantando, é uma sensação maravilhosa. Eu abri a boca cantando e falei assim, gente, a minha voz não está aqui. Onde que ela está? Ela está fora, né? Então, é muito, muito gostoso. Realmente, essa ideia, essa concepção de que a voz, quando ela sai de nós, ela já não é mais nossa. E de que o nosso trabalho técnico, ele é todo desenvolvido para que você consiga perceber esse corpo da sua voz fora de você, isso é fantástico, tá? Que é o que eu chamo, é quando você encontra a natureza, é quando você encontra o canto mais natural, é quando você percebe isso. É difícil de chegar lá, mas a gente chega, tá? Mas voltando lá, então, a questão do teatro musical, é interessante porque muita gente confunde, né? Belting com teatro, não, o teatro musical, os musicais, o cantor de musical, ele utiliza a técnica do Belting. Belting é uma técnica americana, de voz de peito, tá? E tem muito material escrito sobre isso. Antigamente, a definição de Belting é voz gritada, né? Então, o canto era gritado, hoje já tem mais técnica. Então, você não vê mais o grito, você utiliza mais a voz mista, que é aquele exercício do M que eu passei para vocês, que você mixa a voz, né? Seria meia cobertura, professor? Hã? Teria meia cobertura, né? Teria meia cobertura, exatamente. Mas você não tem tão que, encostado, mas você tem que lírico, né? subir, Mas assim, aquela coisa meio horizontal e meio vertical, meio assim. Não, na realidade, você tem que subir com a voz de peito. Você tem que ir para os agudos com a voz de peito, com a ressonância de peito, tá? Isso é uma técnica específica. Que é utilizando o apoio do lírico, mais ou menos isso. Utilizando o apoio do lírico com algumas diferenças, tá? Com algumas pequenas diferenças que a próprio cantor vai ajustando, tá? Vai ajustando. Mas a base é essa, a base é do canto lírico. Aí, no registro do cantor, então, é colocado que existe o registro basal, o registro modal e o registro elevado. Interessante, porque aí muda a forma de classificação. Então, a classificação por registros. Ah, mas no canto lírico também não é por registro? É também. Mas tem muito mais especificações, né? Muito mais sub-registros, né? No Belting não tem muito isso. Então, o registro basal é aquele grave aonde os roqueiros cantam, o pessoal que gosta de cantar pop, jazz, rasgando a voz, faz aquele fry. O fry, a técnica do fry, ela começa assim, quando você tem que treinar como se você estivesse arrotando. É o som mais grave que você consegue. Né? São os jazz, né? Eu gosto muito.
E eu acho muito bonito, quando é bem feito, porque é uma técnica muito legal, muito específica, muito boa, tá? Então, esse tipo de som mais grave, mais basal, é onde você classifica de registro basal, né? Esse é o mesmo drive, professora? É o drive, é o drive, isso. É, através do fry é que você produz o drive, tá? Você estuda o fry. O fry é a sua região mais grave, porque ali você vai acomodar a voz, vai relaxar a voz. Aí depois você passa a aprender a fazer drive a partir do fry, porque você vai fazer um drive misto também. E você tanto pode rasgar no grave, como pode rasgar um pouco mais agudo. Tem que aprender a fazer isso, uma técnica bem específica e bem legal, né? Eu hoje, se eu fosse escolher ser cantora, eu escolheria ser crossover. Eu iria querer cantar de tudo um pouco, entende? Que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Existem muitos cantores crossover, o próprio maestro Marconi, se vocês forem acompanhar o YouTube dele, o canal dele no YouTube, vale a pena, porque ele tem um coral chamado Ensemble, que é um coral crossover. Tem cantores excelentes e que cantam, eles cantam de tudo, eles cantam de tudo, desde sertanejo até o canto lírico, tá? E cantam bem, né? Eu vou mandar o link para vocês de um recital que ele fez online. Eu mando um, depois vocês acham os outros. Acho que foi 4 partes. Eu não assisti tudo. Vou dever um monte de coisa para vocês, né? Essa é boa. Mas é fantástico, né? Esse tipo de possibilidade. A gente saber que a gente pode cantar, né? Pode cantar, nossa, fazer uma mirabolância, né, vocal, porque na realidade a nossa laringe, ela faz tudo que a gente quiser. É só treinar. Entendeu? É muito interessante. E aí nós temos o registro modal também, que nesse processo de classificação são as extensões que dividem em 3 subregistros, que é de peito, misto e de cabeça. Registro de peito, registro misto e registro de cabeça. Registro é onde soa a voz, tá? E o registro elevado, que tem 2 subregistros, que é o falsete e a flauta, que é aquele som falseteado no homem, né? E flautado na mulher, na voz feminina, que é o som de apito, que a gente chama, né? É quando você passa para aquela região lá. Quem tem a voz assim aí? Ninguém? Qual, professor? A voz ligeira, soprano ligeiro, que canta lá em cima com a voz de flauta, apitino. Tchu, 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 lá em cima. Eu até cantaria se tivesse aquecido, mas hoje minhas pregas estão bem queimadas por causa do refluxo, então... Você vai até onde? Até o dó, mais ou menos, dó 5, assim. Então não é lírico ligeiro, não é de apito. É o Teria que ser aquele, do mi para cima, né? de apito é quem canta a Rainha da Noite, da flauta mágica. Seria o fá, então, já. Tá? Lá em cima. Isso. É o fá. Professora, Oi? a Minnie Riperton também, aquela Minnie Riperton, Aham. ela canta a Love You, ela faz também o apito, né? A Minnie Riperton. Faz, isso. Aham. É. Tem muita gente boa que faz essa voz, tá? Uhum. Vamos pesquisar, vamos trocar umas figurinhas lá no grupo, tá?
eu mando para vocês, eu tenho uma lista grande, eu mando alguns e depois vocês vão me grupo, mandando. me coloca lá depois. Ah, Me coloca no seu grupo depois. você não está, não, no grupo? Não, a Ana pediu, ela falou assim, Mariana, eu quero que você vá auxiliar a Cristina, e é bom para você, porque eu já estou escrevendo, né? Eu quero fazer o meu projeto de mestrado sobre isso, né? Sim. E aí ela já falou para mim te acompanhar. Ah, então, vou botar você lá, tá? Você pode entrar no link. Eu acho que o pessoal esquece, né, que tem o link, né, que pode entrar. A própria professora Ana, ela esqueceu, ela falou, você não me colocou no grupo. Estou pensando que você vai entrar, né? Aí é difícil. Professora, eu entrei hoje no grupo. Então, Tá no, viu, Marlene? Tá no chat. O convite, é só você entrar lá. vou pedir para a Júlia dar uma assessoria aí, distribuindo o link. Cadê? Beleza, obrigada. Bom, então, gente, saindo do teatro musical, a gente entra no canto contemporâneo, né? Que aí abrange o canto popular. A música popular brasileira, ela tem uma característica muito própria, né? Eu até colocaria ela separada, mas ela está ligada à contemporaneidade, né? E ali, por exemplo, quando você trata de classificação vocal de cantor de música popular, você não tem essa exigência de ter classificação. O que importa é que a pessoa saiba utilizar bem as técnicas nos registros, entende? Não importa, por exemplo, se você é um soprano, um tenor, um barítono, um baixo, não tem esse carro-chefe como pedida. O que classifica, o que qualifica um cantor popular é a forma com que ele canta, não é mesmo? É a voz, que voz linda, que timbre lindo, né? Que grave bonito, Marisa Monte, né? Adriana Calcanhoto, e se for falar de todas, né? Elis Regina, né? As cantoras mais antigas, né? Alcione, olha que voz que tem essa mulher, né? Mas na hora que a gente escuta um cantor popular, a gente não pensa que classificação é a dela. Não penso. Se eu escuto uma cantora lírica, é a primeira coisa que eu penso. Será que ela é um soprano, um mezzo, né? Mas se eu escuto uma cantora popular, não, nem passa na minha cabeça. Só que voz linda, que expressão maravilhosa, entende? A pessoa pode estar cantando com a voz soprosa lá, totalmente soprosa. Eu tenho uma colega de cantamos, ela é arpista, cantei muito com ela, tem o mesmo nome, é Cristina Braga e Cristina Passos, a gente fazia um duo lá no Rio de Janeiro. Ela é uma arpista muito famosa e toca harpa popular também, e ritmos diferentes, e é arpista internacional. E ela canta também. E eu vou mandar para vocês, mais um para botar na lista. E vocês vão ver, ela canta com a voz soprando. Eu sei, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço caminho. Que é essa voz sensual, né? Ela canta assim o tempo todo. Tem horas que me dá uma irritação tão grande, mas porque você não escuta a voz, você só escuta o sopro. E tecnicamente, muitos professores, muitos fonoaudiólogos consideram errado essa forma de cantar, porque dá problema na voz, dá problema na prega vocal. Imagina você cantar com sopro o tempo todo. Dá muito problema. Só que se a pessoa usa isso de forma técnica, fica bonito. Em alguns momentos eu gosto. Quando tem assim um mix, eu vou mostrar para vocês o que eu gosto desse tipo de voz. É quando tem um sopro, mas ao mesmo tempo tem a voz ali presente, entendeu? Quando tem só esse soprado assim, é a mesma coisa.
se eu fosse falar assim com vocês o tempo todo, chegar uma hora que vocês iam querer me dar um tapa, né? Bota essa voz para fora, professor. Então, o mix é justamente você manter a ressonância, mas fazer um médio sopro. Fica bonito. Em alguns momentos ela faz. Eu vou mostrar para vocês isso. É muito interessante. Então, o canto popular, o que ele pede tecnicamente? Que você cante bem, que você saiba utilizar as técnicas, que você saiba fazer um bom mapeamento da sua voz, quer dizer, saiba utilizar nos agudos, nos graves, fazendo as nuances, às vezes você usa recursos de sopro, usa recursos de rouquidão, usa recursos de mimimi, aquela coisinha lá em cima, a TT Espíndola, né? TT Espíndola não tem essa voz que ela canta, não. A voz dela é outra. Ela produz essa voz. Adeus, meus ais saídos dos dias doidos, adeus, adeus. A gente faz a voz que a gente quer, né? É só treinar. Então, ela usa, a voz da TT eu já ouvi, a voz dela. A voz dela é uma voz média, quase grave, entendeu? Ela não fala assim, ela não canta assim, no cotidiano. Mas ela criou essa imagem, ela criou essa voz e fez sucesso, né? Isso é muito interessante, porque o que a gente precisa saber é utilizar a voz. Às vezes a pessoa pensa, o mais importante é a minha classificação. Não é. Tá? Primeiro você precisa aprender a usar a voz, a manejar a voz, a utilizar todos os recursos dela, a ter um autoconhecimento sobre a sua voz, para depois você classificar. Então, a classificação é uma consequência de todo esse trabalho. Aí tem o cantor de rock, que também a classificação não pesa muito, e sim é a forma que a pessoa canta. O pop também, aí todos os estilos, belting, mix, jazz, soul, gospel, sertanejo e todos os outros estilos, eles não pedem essa rigidez na classificação. O que pede classificação mais definida é o canto lírico e o canto musical, por causa dos papéis. E aí vem o canto coral. Aí tem a turminha do canto coral, né? O canto coral, normalmente, o canto coral, ele segue padrões de formação diferenciados. Então, você tem um coro de voz só feminina. Então, você vai classificar esse coro com soprano 1, soprano 2 e contralto, ou soprano, mezzo-soprano e contralto, né? Você tem um coro sinfônico. A partir daí, quando é coro misto, a classificação ela é padrão, né? Nas vozes femininas é soprano e contralto, nas vozes masculinas tenor e baixo. Aí você subdivide, normalmente é assim, a pessoa subdivide soprano. Soprano 1 e soprano 2, tenor 1, tenor 2. Mas você pode também classificar soprano, mezzo e contralto, ou então tenor, barítono e baixo, tá? É de acordo com o repertório também essa classificação, né? Se é um repertório mais leve, normalmente as pessoas classificam tenor 2 e soprano 2, tá? Então, a classificação, ela depende muito da demanda, né, do repertório. E, normalmente, a extensão é a mesma. Só que no canto coral não se usa o máximo da extensão. Por quê? Porque está ligado à harmonia, né? Composição de harmonias, né, vocais.
Então, se respeita os padrões de harmonia, as regras de harmonia, e normalmente funciona assim, tá? Então, a extensão, ela é utilizada de acordo com a harmonia da música. Mas, normalmente, são os mesmos parâmetros, né? E o canto coral tem uma coisa muito interessante, uma metodologia muito interessante, que é a seguinte: quando a pessoa não cantou, nunca cantou, o canto coral é uma escola, né? Uma escola de formação. Então, quando a pessoa, por exemplo, não tem experiência de canto, aí ela vai, e o maestro ouve, o regente ouve, e a pessoa está ali com a voz ainda bem velada, ainda não consegue cantar muitos agudos. Pode ser que ela seja um soprano, mas não tem como cantar no soprano ainda. Então, o que acontece? Os regentes colocam no contralto ou no segundo soprano, ela vai educando tecnicamente a voz, até que chega um momento que ela consegue passar para o soprano. Isso é muito comum acontecer. Ou se a pessoa tem algum problema de afinação, que precisa ainda ajustar a voz na região média, né? Então, ela treina ali um pouquinho na segunda voz, ou então no contralto, depois ela passa para o soprano. Então, é muito comum a gente encontrar cantores coralistas que dizem assim: eu sou contralto no meu coro, mas eu não sou contralto, eu não sinto que minha voz é contralto. Não é que você seja um contralto, entende? É que no coro, a adequação da sua voz fica melhor no contralto. Por exemplo, se você tem um coro de câmara, um madrigal, que é um coro menor, né? E aí a sua voz é um soprano, mas é um soprano dramático, é um soprano espírito, é um soprano forte. Se eu for colocar você no soprano, não vai dar liga, entende? Por quê? Porque o timbre do soprano desse coro é um timbre leve, é um timbre de vozes bem suaves. Então, você ficaria muito melhor no contralto do que no soprano, embora sendo soprano. Agora, se é um coro sinfônico, um coro de teatro, um coro do Teatro Municipal tinha 120 vozes, todas as vozes profissionais. O tipo de repertório, a gente cantava ópera, a gente cantava... Canta ainda, né? Eu que saí do coro, mas o coro existe. Então, canta ópera, canta oratórios, canta peças sinfônicas, né? Então, é um coro grande, tem massa sonora. Aí sim, aí você poderia entrar no soprano tranquilamente e daria uma cor bem especial ao naipe do soprano. Mas num coro madrigal, por exemplo, não tem como. Então, você, embora sendo soprano, cantaria no contralto. E isso acontece com todas as vozes, tá? Tanto feminina quanto masculina, e vice-versa, tá? Soprano para contralto, ou mezzo, que possa encher um pouquinho mais o soprano, vai depender muito do som que o regente quer tirar desse coro, tá? Isso é muito importante para quem trabalha com coral, regendo e preparando, estar atento a isso, né? Você classifica a voz de acordo com o som que você quer do coro, né? Do instrumento. Claro, sem passada, sem extrapolar, né? Com uma certa coerência, tá? E essas são as características. Aí dá para passar o slide. Pode passar. Pronto. Aí nós temos o contratenor, né, que é muito raro encontrar o contratenor. Ele canta na tessitura e com a extensão da voz feminina, principalmente do contralto e do mezzo. Quando ele é um contratenor mais robusto, ele canta com o timbre do contralto e com a extensão do contralto. Quando ele é mediano, ele canta como mezzo, é o mais comum,
E tem aqueles que são mais agudos, que a gente chama de falsetistas, né? O contratenor, ele substituiu os castrates da época barroca. Vocês conhecem a história dos castrates? Então, na época, as crianças tinham uma voz linda, né? E quando elas começaram começavam, os meninos, principalmente, a passar, a fazer a mudança da voz, onde a voz passa por uma característica mais masculina e perderia toda aquela leveza, adestramento da voz, eles castravam os meninos, né? Para que o hormônio não interferisse. As questões hormonais interferem muito na voz, tá? Para que o hormônio não interferisse na produção vocal deles e que eles mantivessem durante um tempo aquela beleza na voz, aquela característica específica. Então, Farinelli é um bom exemplo para vocês ouvirem, né? Contratenor, que substitui essa ideia do castrate. Agora, tem o filme Farinelli, que mostra a história dos castrados. É interessante vocês conhecerem. Eles castravam os homens, castravam. Coisa horrível, né? Mas isso acontecia e era uma escola de canto, tá? Uma escola de técnica. Tanto que as mulheres, elas não tinham voz na ópera. Durante muito tempo, as mulheres ficaram sem cantar em ópera. Quem começou a introduzir foi Mozart, né? Os papéis femininos nas óperas femininos, assim, dos mezzo-sopranos, né? Principalmente. Porque quem cantava os papéis de mezzo eram os castrados. E aí o falsetista é aquele mais... Sabe Ney Matogrosso? Ney Matogrosso é um falsetista. Ele canta na voz de falsete, porque existe uma diferença. Existe uma diferença do contratenor e o falsetista. O contratenor, a característica fisiológica dele, normalmente, a prega vocal é daquele tamanho, as características morfológicas dele são bem específicas, que fazem com que ele tenha aquela voz. Ele não está cantando de falsete. Ele pode até fazer o falsete, tá? Mas é um falsete do contratenor. Normalmente, o contratenor, ele tem essa característica mesmo, fisiológica, morfológica da voz, tá? Diferente de um falsetista que canta no falsete. Então, Ney Matogrosso era um falsetista. Já aquele cantor da banda, o André Matos, que faleceu, da banda Angra, não sei se vocês conhecem essa banda, mas ele era um cantor excepcional, um cantor internacional, um contratenor mesmo, a voz dele era aquela, né? Mas como é que você identifica isso? Pela posição da laringe, você sente, pelo ajuste fonatório, pela forma que a pessoa timbra a voz, você sente que não é uma voz natural, que tem um falso ali, uma coisa falsa, falseteada, tá? Sabe, professora, quando eu escrevi na minha literatura, no meu TCC, eu dei uma pesquisada mais na questão de acústica e dos harmônicos. E a questão é que o falsete, ele não tem uma qualidade harmônica, os parciais harmônicos não aparecem praticamente na voz de falsete. Já na voz do contratenor, no caso, por mais que esteja lá nas alturas quase da soprano, tem uma qualidade fantástica. O André Matos, ele tinha agudos mais do que o meu dó. Sim. Que eu faço. E tinha assim, e dava para ouvir ainda junto os parciais harmônicos, que são os primeiros, uma oitava acima, uma terça, depois uma quinta, né? Então dava uma voz natural, que canta ali com aquela voz plena. Inclusive os graves dele eram muito bonitos, né? Ele parecia realmente uma mulher cantando, né? Então, ele tem o contratenor tem essa característica natural, né? É muito bonito.
E aí vem as vozes infantis, né? Que ainda não estão formadas e que a gente precisa ter muito cuidado para mexer com as vozes infantis, para trabalhar. Por quê? Porque a laringe não está formada, está em formação. Então, normalmente, as vozes infantis, elas têm uma extensão pequena, normalmente vai do Lá 2 ao Lá 3, tá? Por aí, tá? Tem crianças que cantam mais agudo? Tem. Mas se você pedir uma criança para cantar assim, sem ela nunca ter estudado, tá? Só para você ouvir, normalmente ela vai nessas regiões. A não ser que tenha uma voz muito aguda, aí já modifica, mas o padrão básico é esse, tá? Agora, quando ela frequenta, quando ela tem um trabalho de musicalização, através do coral, aí já é treinado um pouco mais os agudos, mas muito suave, muito leve, com muito cuidado. Por quê? Porque a laringe está em formação. A voz humana, ela só se forma totalmente, quer dizer, o aparelho fonador fica formado com 15 anos de idade, tá? Ele está todo formado, tanto no homem quanto na mulher. A partir daí é que você deveria estudar canto mesmo para desenvolver a sua voz, a partir de 15 anos, tá? No restante, são ajustes, são trabalhos leves, né? Mesmo que a pessoa tenha uma voz, a criança tenha uma voz linda, que cante com muita facilidade, você não deve produzir aquela voz, porque você pode estragar, porque aquela voz vai mudar depois. E, enfim, existe uma série de recomendações para o trabalho da voz infantil, com a voz infantil. Normalmente, elas se classificam em sopraninos. Escrevi errado ali. Mas ainda tem chance de trazer as correções no próximo aula. Sopraninos, contraltinos e tenorinos, tá? Mas todas as vozes, elas pendem mais para essa leveza. Tanto sopraninos, contraltinos e tenorinos, elas são mais leves, né? E o sopranino é mais agudo. Tem meninos, né? Meninos e meninas têm a voz igual nessa fase, né? E o tenorino é o que canta mais superagudo, aí a voz masculina, que canta mais de falsete, o menino, e o contraltino são as vozes mais graves dos meninos, né? Então, sobre classificação, isso, agora vem a outra parte da aula, aqui, finalizando, né? Mas sobre classificação, eu vejo que a gente fez uma boa abordagem, né? Trabalhando, colocamos muito do conceito, né? Do trabalho de conceituar o que é uma classificação vocal, os fatores e a forma com que deve ser tratada a classificação vocal, e os tipos de classificação, propriamente dito. Agora falta nos identificar nas vozes dos cantores. Esse é aquilo. E aí a gente vai fazer isso no WhatsApp, tá? Eu fico devendo esse material para vocês. E na continuidade, pode passar. Eu coloquei aqui alguns exercícios relacionados ao direcionamento do som, a noção de espacialidade, que aí já é utilizando o método ERIV. Um deles, que é o primeiro ali, você eleva os braços oi. Depois, não. É isso mesmo, desculpa. Você abaixa os braços até a cintura, esse primeiro você não gira, tá? Você faz.
O, vem até a cintura. Aí faz oi, oi, oi. Isso, isso é fácil. De novo. Oi, oi, oi. Isso. Vocês percebem quando vocês elevam o braço, quando vocês abaixam o braço, que tem uma diferença, mesmo que vocês estejam na mesma nota, existe uma diferença na forma de conduzir o som, ó. Oi, oi, oi. Quando você faz oi, 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 você está dando um impulso na pressão de ar. Vocês percebem isso? Percebem? Percebem? Uhum. Então, o outro exercício, o ai, oi, é girando os braços. O ai, oi, oi, oi. É outro movimento. Ó. Oi, 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 oi. Tá? De novo. Oi, 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 oi. Então, esse segundo, ele está direcionado à espacialidade, mas também à flexibilidade, tá? Porque no momento em que você faz o giro do corpo, você flexibiliza a emissão, tá? Você pode fazer um crescendo e diminuindo. Para quem canta é mais fácil. Uhum. Ok? Os exercícios estão aí. Aí tem o, e, I, mi, mo, me. Oi. Ó. Girando também. Oi, mi, mo, me. Aí vai subindo. I, oi, mi, mo, me. O, e, I, mi, mo, me. O, e, I, mi, mo, me. O, e, I, mi, mo, me. Sempre importante, tá? Aqui eu giro. O, e, mi, mo, me. Aí a gente pode fazer também, ó. A gente pode criar o movimento de acordo com a condução do som. É importante que vocês entendam o porquê dos exercícios, porque vocês podem criar, entende? O importante é o movimento que conduz o som. Movimento que conduz o som. Tá? E o exercício da foca, né? Que ele foi denominado exercício da foca porque trabalha com o encaixe da voz. A voz, o percurso da voz é o seguinte, ela sai lá da fonte, passa pela faringe, gira, ela faz um giro, tá? Aqui, daqui para cá, e aí se projeta na máscara. O exercício da foca é para subir esse giro, fazer o encaixe da voz no percurso adequado. Então,
Nha, oa, nha, oa, ue, ui. Tá? Nha, ua, ue, ue, ui. Você vê que cada uma das articulações leva a voz para um lugar diferente. Nha, 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 o queixo baixo aqui, relaxar. Nha, 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 oi, ue, ua, ua, ue, ui. Você vê que o A é uma colocação mais baixa, o E sobe um pouquinho, o I sobe mais ainda. Ua, ue, ui, nha, 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 ua, ue, ui. Ó, excelente vocês ficarem brincando com isso, viu? Estão anotando os exercícios aí? Ninguém anotou nada. Tá. Tô tirando print. Tá certo, tá bom. Pode também, às vezes, disponibilizar no Google Drive a aula, professora. Ah, podemos. Ela fica disponível lá no site da UFMS. Mas tem uns erros aí, eu vou ter que consertar isso aí, fica mais para vocês, porque tem umas coisas aí que, palavra que eu não escrevi, eu fiz meio apressado, né, isso aí. Então, eu vou ter que fazer uma revisão, seria melhor a não disponibilizar esses slides agora, tá? Os slides, deixa para a última aula, que aí ele já vem tudo certinho, eu espero, né? Gente, eu não gosto de mexer com isso, e realmente, em alguns momentos é necessário, né? Então, quando eu fiz o mestrado, eu usei muito o PowerPoint, muito, que eu tomei, assim, um chá, depois fiquei sem querer saber. Artista é assim mesmo, né? Gosta da prática, da coisa mais... o resultado, né, mais efetivo. Então, o exercício que eu fiz a semana passada, do eu, Jó, ele está ligado ao posicionamento da voz. Lembra que a gente falou? Quando você fala eu, o E, ele estabiliza a laringe, né? O Jó trabalha um pouquinho mais da abertura. Então, ele posiciona, realmente ele posiciona a voz. Lembra do exercício? Eu, Jó, com a pressão lá embaixo, né? Eu, Jó, eu, Jó, eu, Jó. E você vai preparando a voz mista, tá? Vai preparando bem o encaixe quando você vem para a passagem, ó. Eu, Jó, 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 eu, Jó. Então, eu transito pela passagem do registro, lá bemol, si bemol, si, dó, que é essa região da passagem. Quanto mais trabalho eu tiver, menos vai ser percebida essa passagem. A voz tem que estar ali bem encaixadinha, bem trabalhada, tá? É muito bom esse exercício. Aí vem o outro. Re, rei, ha, roi. É a mesma coisa, nota parada, com estacato, mas é re, rei, ha, roi. Re, rei, ha, roi. Re, rei, ha, roi. Re, rei, ha, roi. O E é uma vogal excelente para estabilizar a laringe, tá? E o Ra, Roi, ele vem como consequência dessa estabilidade, para você aprender a fazer o ajuste do A e do Oi.
Oi, começa no oi, o, i. Então, começa na cobertura e projeta. O, i. Todas as duas na mesma altura, né? E o a é um pouquinho mais baixo. Aí vem em cromático, estacato também. Oi. Oi. São exercícios ótimos, tá? 3 exercícios fantásticos para posicionar a sua voz, para dar estabilidade a ela, para dar tônus na musculatura da laringe, tá? E tem o de protusão labial, que você vai fazer janela, ó, janela, janela, janela. Então, você já trabalha com a TM, deixando cair a abertura. Já, né, que vai trazer para frente, e lá, que vai arredondar. E o G, isso aqui é a protusão, né? A protusão é G, tem que fazer G, isso aqui com lábio. G, é diferente de você fazer G, aí a voz fica lá dentro. G, janela, G, cresce e diminui. Janela, G, janela, G. Se você faz essa formatação, você consegue fazer o crescendo, diminuindo e dar uma direção ao som, para fora de você, tá? Pegaram bem aí, gente? Dúvidas? Eu percebi que quando a janela, ele tem uma... Onde a gente sofre impacto dessa consoante, que é o J, é mais ou menos aqui na região onde o pessoal do técnica alemã utiliza muito, que é aqui nos músculos piramidal, nessa região abaixo do umbigo pélvica. É. Mas é aí que começa o apoio. É. O apoio começa aí. Já ele começa no abdômen baixo, na região do umbigo. Você empurra o umbigo para dentro, como se fosse encostar lá na coluna, e aí esse movimento forma a cintura abdominal que vai trabalhar com o seu diafragma, com a mobilidade do seu diafragma, jogando ele para cima, mas essa técnica é a técnica completa, ela não está ligada à alemã. A alemã, ela empurra para baixo, né? Ela empurra para baixo. Não, esse movimento é para dentro. Já é para dentro, o umbigo entra. Quando o umbigo entra, os diafragmas sobem. E os seus músculos laterais aqui, esses músculos que formam a cintura de apoio, que é o transverso do abdômen e o oblíquo, eles vêm para fora. São esses músculos aí que dão a sustentação no seu apoio. Essas dúvidas a gente pode tirar na última aula, vocês podem anotar as dúvidas todas que tiverem, podemos falar no grupo, tá? Fiquem à vontade. Não esqueçam, né? Vamos fomentar, tá bom?
Se sintam à vontade, é isso que eu quero dizer, para entrar em contato comigo sem problema, tá, gente? Tá ótimo. Isso aí. Então, Só- boa noite. Dessa forma a gente pode terminar, né? Se ninguém tem mais nada a colocar. Queria fazer uma pergunta. Oi, não. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu não vi esse mãozinho. Se a gente faz bastante exercício, atividade física mesmo, abdominal, ajuda? Ajuda. Ou ajuda? Ajuda. Todos os exercícios que vão fortalecer os seus músculos, principalmente respiratórios, eles são importantíssimos, tá? Natação, abdominais, musculação, pilates. Quem canta precisa se exercitar, precisa de tônus muscular. Se não fizer, não consegue. Não consegue. Certo. Obrigada. Isso aí. Vamos malhar, gente, vamos malhar. Vamos malhar. É isso. Com saúde. Saúde, né? É. Tudo relacionado à saúde. Ó, preparem uma música para a última aula. Eu quero ouvir um pedacinho de cada um de vocês, tá? Vocês pensam que vocês vão ficar só aí, ouvindo, né? Vocês vão cantar. Vão cantar um pedacinho, uma partezinha, porque aí eu quero dar as dicas pessoais, tá? Então tá. Qualquer música? Qualquer música, Tá bom. tá? Qualquer música, até Sapo Jururu pode ser. Parabéns para você. Parabéns para você. Pensa que é fácil, né? Não. Não, meu teste na EMESP foi com parabéns a você para entrar no coro iniciante. Pois é. Porque ele define muita coisa, é uma música muito boa. Mas é isso, então, gente. Até as próximas. Até. Muito obrigada, viu? Boa Muito obrigada semana. mesmo. Fiquem bem, tá? Um grande abraço a todos. Agradecida, Marlene. Dá uma força aí. Ah, professora, Oi. o nosso próximo encontro é o dia que é o feriado do Corpus Christi. Então vou ter que ver com a Ana isso, né? Tá? Verifica, porque e como tem lugar que foi antecipado o feriado, tem lugar que não foi antecipado, precisa ver como que vai ser para vocês. Para mim não tem problema, eu não tenho feriado. Não, para mim também não. Porque eu trabalho online agora, eu virei né? uma pesquisadora do trabalho online, né? Estou aí aprendendo e gostando e desenvolvendo. Eu não tenho problema frente a isso, mas eu não sei vocês, né? Então, eu teria que ver com todos. É bom falar, que aí a gente vê isso, tá? Muito agradecida. Gente, então, até. Até. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Bom final de semana. Um prazer, Tchau, igualmente. tchau. Pra vocês. Já.